Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vitão e Companhia. E é o seguinte, hoje a conversa é muito interessante, é para quem quer, de uma vez por todas, cuidar da vida financeira e já começar o ano aí com o pé direito. E olha só, esse cara aqui do meu lado tem 40 anos, é guarapavano, e ajuda as pessoas a darem os primeiros passos aí nos investimentos. É certificado como especialista pela Ambima e consultor de investimento registrado na CVM. Aqui do meu lado, Jefferson Angeli. Mas antes de batermos esse papo, solta a vinheta! Jefferson, meu amigo, que satisfação ter você aqui no meu podcast, Vitão. Cara. Que bom. Valeu, cara. Obrigado. Eu já estava te acompanhando aí nas redes sociais e vendo a sua produção de conteúdos aí, né? E vendo que você está agora construindo a tua jornada para ajudar as pessoas numa coisa importantíssima, né? Que é ter mais controle da vida financeira. E eu já começo te perguntando, cara, por que as pessoas têm tanta dificuldade de controlar o fluxo do caixa da vida pessoal? Cara, eu acho que isso vem de casa. A família brasileira ela não tem o costume de ter educação financeira, né? Na minha casa, por exemplo, também sempre foi assim. Sempre foi entra dinheiro, sai dinheiro. Nunca teve a preocupação de guardar uma parte desse dinheiro, de se preocupar com o futuro, de saber aonde que esse dinheiro está sendo gasto, né? Então, infelizmente, no Brasil, a gente não tem o costume de cuidar do dinheiro, não tem educação financeira, em parte alguma, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. É um assunto que era importante ter até em escola, né? A gente começar a educar as crianças já sobre isso, para elas saberem como lidarem com o dinheiro, né? Qual que é a função do dinheiro, né? É aquela máxima, né, Jefferson? Gastar é tão fácil, mas ganhar é difícil, né? É isso aí. Então, realmente, eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade. E olha só, aí a gente tem algumas questões. A primeira delas é, infelizmente, uma parcela da nossa população realmente não ganha o bastante para ter uma vida digna, né? Infelizmente. Isso é uma questão muito complicada. Mas a gente percebe também que tem pessoas que têm um rendimento, que pode ter uma qualidade de vida, que pode ter um bom aproveitamento do seu rendimento, mas mesmo assim vivem com dificuldades endividadas, cara. O que acontece? Eu acho que o que acontece é o seguinte, a pessoa ela sempre acha que ela vai começar a se organizar financeiramente quando ela ganhar mais. Aí ela começa a ganhar mais e ela não se organiza, porque ela acha que daqui a um tempo ela vai ganhar mais e daí ela vai se organizar. E esse fluxo ele vai seguindo. Ela não se programa, ela vai ganhando mais, o salário vai melhorando, ou ela monta uma empresa, a empresa vai dando lucros e o padrão de vida vai subindo junto, né? Carros, jantares, viagens, né? Claro que não é para deixar de fazer essas coisas, mas não se controla, né? Só vai vendo o dinheiro entrar e vai gastando. Esse que eu acho que eu vejo que é o padrão da maioria das pessoas aí. E também tem toda a questão da indução ao consumo, né? Ah, com certeza. Se a pessoa não der bola para tudo, não cuidar com tudo que ela vê, né? Toda hora um telefone novo, um telefone mais moderno, o computador está sempre atrasado, o carro tem sempre um melhor. Então, se a pessoa não tiver os pés no chão de saber o que ela está fazendo, com certeza ela vai se enrolar, né? Crédito muito fácil, né? No Brasil a gente tem crédito muito fácil, né? Cartões de crédito, financiamento para quase tudo, né? Então, isso acaba induzindo ainda cada vez mais, né? Esse consumo desenfreado aí. Tá, e daí a gente já constatou aqui que existe esse problema e uma das soluções é você estudar, entender ou até mesmo contratar assessoria ou consultoria de uma pessoa que trabalha com investimentos, que é a sua função agora, né? O seu trabalho. Como que funciona? Então, cara, eu vejo assim, hoje no Brasil, você depender somente de um INSS, por exemplo, para a tua aposentadoria, é uma questão muito complicada. Provavelmente você deve conhecer pessoas aí que dependam somente do INSS, elas provavelmente passam dificuldades. Tem que pedir para da ajuda de familiares às vezes, ou muitas pessoas que são aposentadas e têm outro emprego. Então, assim, eu vejo que é inevitável, que é essencial, principalmente para a nossa geração agora, que as pessoas comecem a investir para terem mais tranquilidade na aposentadoria. Então, assim, elas têm que pensar em, primeiro, dar uma olhada no fluxo, né? Quanto que está entrando de dinheiro, quanto que está gastando, se está gastando tudo, não está sobrando nada, o que se pode fazer para enxugar um pouco esse consumo ou para aumentar um pouco essa renda sem que você gaste ela, né? Para você conseguir
começar a guardar um pouco desse dinheiro todo mês, pensando principalmente lá na tua aposentadoria. Porque, como eu falei, falam brincando aí no mercado que INSS significa isso nunca será suficiente. E infelizmente, é o que a gente vê, cara, que o INSS está cada vez aumentando mais a idade para aposentadoria. E então, para a gente, o pessoal principalmente da nossa geração, conseguir se aposentar talvez seja um pouco mais complicado, né? É aquela questão de expectativa de vida, né? A população está envelhecendo. E assim como ela está envelhecendo, fica mais difícil de gerar uma aposentadoria que seja suficiente para todos, né? Isso é um problema que vários países estão enfrentando, né? Sim, o envelhecimento da população, né? A população vivendo cada vez mais, cada vez menos nascimentos. Então, hoje, se eu não me engano, a média de nascimentos aqui no Brasil, ela está perto ou abaixo de 2 filhos por casal. Então, você veja que 2 filhos por casal, ele só mantém, ele não aumenta a base da pirâmide etária. Uhum. Então, e se isso aí continuar caindo, que é a tendência de começar a ter 2, 1 filho por casal, então a base da pirâmide etária ela vai estreitar cada vez mais, dificultando cada vez mais o acesso à aposentadoria, né? Basicamente essa questão é uma questão demográfica, mas ela tem a ver com a questão de aposentadoria, porque são pessoas mais velhas que vão estar na inatividade, dependendo das mais jovens que vão estar trabalhando na atividade para gerar aquela aposentadoria. E é isso que justamente está causando aí esse problema, né? Esse problema, é isso aí. Isso, aí entra a questão da educação financeira e da importância de você saber investir esse dinheiro, né? Porque não adianta também você só poupar o dinheiro, né? Se você não souber como investir esse teu dinheiro, ele não se valoriza, ele não aumenta o teu poder de compra no futuro. E isso também é ruim para quem, né, você já está tendo o trabalho de poupar, de se organizar, de separar uma parte para o teu futuro. Se você não souber como investir bem esse dinheiro, ele não vai render como ele poderia render para você desfrutar dele no futuro, né? Cara, e é engraçado, veja só, né? Antes de a gente começar essa conversa aqui, eu estava em off ali falando com o Jefferson sobre o quão leigo eu sou nesse assunto, né? Então eu estou aqui batendo esse papo contigo como leigo, até para você trazer algumas ideias e sugestões aí, porque veja, eu estava juntando dinheiro, já faz um tempo que eu estou juntando, já falei até aqui em podcast que gostaria de poder juntar mais, né? Mas eu vou juntando o que eu posso, né? Veja, o cara chega aos 40 aí e já começa a se preocupar, né? Pô, peraí, né? Com 20 anos eu não me preocupava. É bem né? assim. Eu só gastava. Agora, depois dos 35, 40 anos, eu tenho me preocupado em poupar. Só que eu, como sou leigo, Jefferson, eu cometi um pecado durante quase uns 2 anos. Eu deixei o meu dinheiro na conta corrente, cara. Isso é péssimo. E aí, o pessoal do banco me assediava, cara. O pessoal do banco, não sei como que eles conseguiam o meu contato, me ligavam porque eu precisava fazer aquela aplicação. E eu sabia que eu precisava aplicar aquele dinheiro. Com certeza. Mas eu não tinha parado ainda para ver quais eram os caminhos, né? E depois de um tempo, eu parei, sentei lá com a minha gerente e ela me sugeriu ali alguns tipos de investimento e hoje o dinheiro está investido. E depois de 1 ano que ele está investido, 1 ano e pouco, eu falei, cara, perdi dinheiro, né? Perdeu então dinheiro. Isso acontece muito? Cara, isso acontece muito, cara. Para você ter uma ideia, eu peguei um dado até antes de vir aqui, e eu acho que aqui cabe falar ele. O investimento preferido dos brasileiros ainda, principalmente de classe média baixa, vamos dizer, ainda é a poupança, cara. Beleza, na conta corrente não rende nada. Na poupança ele vai render um pouquinho, mas o rendimento da poupança ainda é muito baixo, cara. A poupança, se a gente olhar o histórico dela dos últimos 20 anos, ela mal conseguiu corrigir a inflação. Ou seja, você guardou dinheiro por 20 anos e lá no futuro o teu dinheiro compra a mesma coisa que você compraria hoje. Então você não teve um aumento do poder de compra. Eu deixava o meu dinheiro na conta corrente. Sei lá, se era pior eu guardar embaixo do colchão, né? Como antigamente você fazia, né? Então não tinha nenhum tipo de rendimento. E depois que eu fiz esse investimento, eu vi que o dinheiro estava realmente, né, ganhando mais valor. Aí, Jefferson, vamos lá então. Assim, as pessoas escutam muito sobre investimento. Hoje a gente vê que está muito forte na internet o tema investimento. Tem muitas pessoas vendendo curso de investimento. Os canais no YouTube, as contas no Instagram que falam, ensinam as pessoas a fazer investimento, estão bombando, né? Mas o quanto é possível você ganhar em investimento hoje? Depende do que você está investindo, ou mesmo com valor menor você já consegue ter bons resultados? Cara, tudo que
você fala sobre investimentos, sobre rentabilidade em investimentos, ela está atrelada ao risco. Então veja assim que hoje o investimento no Brasil livre de risco é a taxa Selic, que ela está rendendo hoje, se eu não me engano, 12,15% ao ano. Essa é a taxa básica de juros, é o rendimento mínimo que você deveria aceitar para um dinheiro investido. E é o investimento aí, mais perto do livre de risco. Todo investimento tem risco. O risco de você investir num título público, por exemplo, que te paga a taxa Selic, é do governo te dar o calote e não te pagar. Aí você vai conseguindo aumentar a tua expectativa de retorno conforme você vai aumentando o risco. Por exemplo, você compra um CDB de uma instituição financeira de pequeno porte. Ela já vai te pagar um rendimento um pouco acima disso, porque o risco dela te dar o calote é um pouco maior do que o do governo te dar o calote. Conforme você adiciona prazo, nisso também aumenta a conta, porque um investimento com liquidez diária ele tem um risco. Um investimento que a instituição só vai te pagar daqui 5 anos tem outro risco. Então, assim, aí você adiciona os títulos de renda variável. Por exemplo, fundos imobiliários. São imóveis. Então, assim, o risco não é tão grande, porque o imóvel está lá, o imóvel está alocado, ele te paga uma parcela desse aluguel todo mês. Imóveis, geralmente, eles são valorizados pela inflação, ou às vezes até um pouco acima da inflação anualmente, né? Quando você vai para ações, geralmente a tendência é que uma empresa trabalhe para ter rendimentos acima da taxa básica de juros. Então a expectativa é que ela tenha uma rentabilidade maior. Mas é claro que o risco é maior. E o risco é do investidor, porque ele que vai analisar, né, qual ação ele vai investir. Aí a gente chega lá, né, vai tendo essa escada de risco, né, vamos dizer assim. Aí a gente chega, por exemplo, em criptomoedas, que todo mundo fala, todo mundo já ouviu falar de Bitcoin. Né, muita gente até não sabe direito o que é. Mas, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin, o ano passado, entregou uma rentabilidade fenomenal. Não lembro agora em percentuais. Mas, se eu não me engano, foi mais de 100% de rentabilidade. Então, só que o risco é muito grande. Porque a expectativa era que ele podia render 100, mas também ele podia chegar a cair os 100. Simplesmente, vamos dizer que desaparecesse. Ele poderia vir a zero. Então, sempre quando a gente fala de risco e rentabilidade em investimentos, elas andam sempre juntos. Se você tem medo de muita oscilação, você vai preferir ativos de menos risco. Se você já está, não, tranquilo, essa parte do meu dinheiro eu posso deixar investida por 20 anos, eu não ligo que esse meu, vamos dizer assim, 10 mil reais venha a 1.000, tá tranquilo. Né, eu vou deixar ele investido porque eu acredito que esse mercado ou esse ativo, daqui a um longo prazo, vai ter uma valorização legal. Então, essa é mais ou menos a dinâmica. Né? Quer dizer, sempre há um risco envolvido ali. Sempre. Tá, agora vamos tentar entender. Quem que pode investir? Todo mundo. Que, claro... né, a gente vai tirar dessa conta as pessoas, que nem a gente falou, que infelizmente ganham muito pouco, né, um salário que não consegue manter a família. Essas pessoas, infelizmente, elas não conseguem, né, cara? Não existe matemática que encaixe nessa conta. Mas pessoas que estão gastando parte do seu orçamento com coisas, às vezes, que não querem, que nem fazem tanta questão só por impulso, essas pessoas já poderiam investir. Cara, a gente tem... você consegue comprar títulos do governo, por exemplo, que eu falei aqui, por exemplo, o Tesouro Selic, com menos de R$100 por mês. Então, é possível, investir é possível para quase todo mundo. E daí a gente está falando aqui sobre o desenvolvimento de uma necessidade ou até mesmo uma mentalidade, né, cara? Né? A pessoa, opa, peraí, agora eu já tenho condição de poupar um pouco, né? Eu preciso entender o que eu vou fazer com esse dinheiro. Por que, por exemplo, e não sei se você vai me dizer aqui, é mais interessante você investir o teu dinheiro, talvez na bolsa ou em algum título, do que, por exemplo, investir em imóveis? Eu sei que existe essa discussão, né? Cara, existe. É uma discussão que existe, né, cara? Tem gente que gosta de imóveis, gente que não gosta. Vale a pena comprar casa, não vale a pena comprar casa. No meu ponto de vista, a decisão de comprar casa, ela não é só racional. A casa é teu lar, é onde você vai criar a tua família, onde você vai ter a tua família, né? Então, essa decisão não é racional. Em muitos momentos, vale muito mais a pena você investir e alugar. Em outros momentos, talvez vale mais a pena você comprar a tua casa. Isso depende do momento do mercado, isso depende da taxa de juro que você vai pagar, depende da taxa de juro que está na economia, né? Que você está conseguindo com esse teu dinheiro investido. Então, são vários fatores, né? Não é uma
uma conta de padaria ali, né? 2 mais 2 igual a 4. Então, isso depende muito da pessoa. Isso no meu ponto de vista, né? Viu? Mas é real mesmo aquela conta? Se eu tenho 1 milhão para comprar uma casa, é preferível que eu invista esse dinheiro e alugue uma casa no padrão da compra deste valor? Então, para você ter uma ideia, 1 milhão hoje, uma casa de 1 milhão hoje, você vai alugar ela por mais ou menos 5% desse valor ao ano. Isso é um aluguel bom, tá? Ele vai variar aí, acho que de 4% a 5,5%, mas vamos ficar com uns 5%. Então, isso seria R$50 mil de aluguel por ano. Se você pega 1 milhão hoje e investe no Tesouro Selic, que é o título livre de risco, né, que é o mais perto do livre de risco que a gente tem, ele está rendendo 12,15%. Então é mais do que o dobro. Você receberia 120 mil por ano para pagar 50, beleza? Desses 120 mil você tem que pagar imposto de renda, em torno de 15% a 22% de imposto de renda. Então mesmo que a gente tire os 22, então que seja 100 mil, você pagou 50 e ainda está te sobrando 50, né? Claro que daí é importante você pegar esse 50 e reinvestir ele para você ir corrigindo a inflação desse 1 milhão. Porque hoje esse 1 milhão está pagando, mas talvez daqui a um tempo ele não pague, né? Porque o dinheiro ele vai desvalorizando todo ano, né? Como, por exemplo, o ano passado a inflação foi de 5%. Ou seja, se você tinha R$1.000 no começo do ano lá e deixou ele na conta corrente, que nem você falou que foi o teu caso ali, por um tempo, chegou no final do ano, esse teu R$1.000, ele tinha o poder de compra de R$950. Então, se você queria comprar algum item lá em janeiro de R$1.000, deixou o dinheiro na conta, foi comprar em dezembro, você já não conseguiu comprar, você teve que colocar mais 50. Isso a gente está falando de um ano. Agora, veja essa conta aí num prazo de 20 anos, né? Cara, agora você me deu uma ideia maluca aqui, velho. Eu acho que eu vou vender a minha casa, vou alugar uma casa para morar e vou fazer um investimento desse dinheiro. Cara, tem que ser um negócio muito bem estudado, né? Ver se vale a pena. Eu não vou falar se vale ou não vale, né? Claro, você tem que pôr todas as contas na ponta do lápis, aonde você vai investir, quais são os riscos desses investimentos, qual que é a expectativa de inflação futura, qual que é a expectativa de correção do aluguel que você vai pagar, a expectativa de valorização do teu imóvel. Então, é muita coisa que entra na conta, né? Não, muita claro, eu tô brincando, sim, né? Sim, mas imaginei, realmente, o que você falou faz muito sentido mesmo, né? E as pessoas consomem muito, né? Com o coração, né? As pessoas compram com o coração, né? Então, e a casa da gente é a casa da gente. Mas assim, ó, vamos lá, Jefferson. Quais são os caminhos para quem já entendeu que é importante fazer um investimento, a pessoa está começando a guardar dinheiro, é importante, mas ela não sabe de nada. O que ela tem que fazer? Aonde que ela tem que buscar informação? Onde é que ela busca apoio? Qual é o caminho para a pessoa começar a entrar no mundo do investimento? Cara, eu acho que o primeiro ponto é as pessoas entenderem que elas não podem terceirizar 100% a sua decisão de investimento. Beleza, você vai até teu gerente, você vai pedir uma indicação, legal, mas tente pedir para ele te explicar no que você está aplicando, explicar qual que vai ser o rendimento, explicar quanto tempo que esse dinheiro vai ficar, às vezes, travado lá, porque tem investimentos que te travam o teu valor ali por 1, 2, 5 anos, 10 anos, até mais prazos maiores que esse. Então, eu acho que você tem que entender, né? Conversar com ele para entender aonde que você vai aplicar e não aplicar às cegas. Dito isso, eu acho que é importante você, cara, conhecer o básico, entender o que são títulos de renda fixa, entender o que é renda variável, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário e ir aprendendo formas de simplificar teus primeiros passos nos investimentos, né? Formas de diversificar a tua carteira. Você não precisa investir numa maneira só. Você pode investir em renda fixa, em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, investir no exterior, investir em criptomoeda, mas você tem que entender qual que é o teu perfil dentro de tudo isso e dividir teus investimentos conforme o teu perfil, para você não ter sustos também, né? E aonde está esse conhecimento? Cara, esse conhecimento na internet, que nem a gente falou, né, agora há pouco, tem muito conteúdo que ajuda muito. Nós estamos na era do conhecimento, né? Você aprende, acho que o que você quiser, você aprende hoje no YouTube. Não, tudo não, né? Mas muita coisa. Mas eu acho que você tem que tentar filtrar, né? Porque também tem muito conteúdo ruim e conteúdo manipulador, falando assim, né? Por exemplo, eu comecei a investir fazendo day trade, que era um negócio, vamos dizer assim, que seria o último ponto da pirâmide, né? O ponto mais alto de risco
Foi por onde eu comecei. E é por onde a maioria do pessoal começa. Por quê? Promessa de rentabilidade. Não, você vai fazer operações diárias ali, a corretora, você não usa nem o teu dinheiro, você deixa uma garantia só e tal. E, cara, não é tão simples assim como é vendido, né? Na minha opinião, não é tão simples como é vendido. Eu ia chegar nesse assunto, cara. O day trade é uma realidade? Existe alguém que consegue dali tirar proveito dessa prática, cara? Então, eu vou te falar assim, diz que tem. As pessoas que eu acompanho na internet, que falam em investimentos, elas são contra. Eu já fiz, para mim não funcionou. Se você pega estudos do mercado falando sobre isso, estudos falam, eu não vou lembrar percentuais, mas chega a quase 100% das pessoas não ganham dinheiro com day trade. Só te interrompendo, assim, eu sei que a maioria das pessoas que estão escutando a gente falar talvez não saibam o que é o day trade. Então, explica o que é o day trade de uma maneira bem acessível para as pessoas que são leigas. Então, vamos lá. Day trade é uma operação que ela inicia e termina no mesmo dia. Trade é negociação, né? E day dia. Então, é uma negociação que ela começa e termina no mesmo dia. Então, vamos dizer que você vai fazer um day trade numa ação, por exemplo, da Vale. Então, você vai lá, entra no mercado, você olha de manhã, a ação está R$60. Você acredita que essa ação vai fechar o dia, ou durante o dia ela vai se valorizar. Você compra ela a 60 para tentar vender a um preço maior. No mesmo dia? No mesmo dia. Só que assim, você não compra a 60, porque você comprar a 60 e vender a 61, para você não vai fazer diferença nenhuma. Então você compra muito alavancado. Você vai lá e deixa, por exemplo, R$100 na corretora, a corretora deixa você operar, por exemplo... Eu vou falar dado aqui que não vai estar correto, tá? Mas, por exemplo, deixa você operar 30 mil. Então, você tem R$100, lá você compra 30 mil ações por 60, 30 mil reais, né, de ações 60. Uhum. Então, qualquer oscilaçãozinha que ela dá para cima é um lucro grande que você tem. Tipo, às vezes, né, você com R$100 ali de garantia, você compra por 60, vende por 61, você ganha, sei lá, R$1.000 no dia. Uhum. Só que pode acontecer o caminho contrário também, né? Ela pode cair, às vezes cai pra caramba, às vezes surge alguma notícia no meio do dia ali que ninguém estava esperando. E, cara, tem quedas bruscas, às vezes, no mercado, né? Às vezes você vê uma posição ali, ela tá subindo, né? Como eu falei, eu fiz day trade por mais ou menos em um ano. Graças a Deus, não perdi dinheiro significativo ali. Eu posso considerar que eu empatei, mas eu sempre tive consciência de ir com a mão bem pequena. Nunca tive coragem de ir com a mão grande, sabe? Uhum. Então, às vezes uma quedinha ali que o mercado dá, alguma notícia que sai no meio do dia, é prejuízo assim, em um minuto é prejuízo de R$500, de R$1.000. Uhum. Então, o day trade é isso, são operações diárias. Você abre e fecha a operação no mesmo dia. E por que ficou tão famoso esse day trade e se vendeu muito essa ideia dessa prática? Cara, eu acho que eles vendem a promessa de que é fácil, de que qualquer um consegue e que você ganha muito dinheiro sem sair de casa, trabalhando 15 minutos por dia, entendeu? Porque você está ali na tua casa, você abre a conta na tua corretora, você vai lá, coloca R$500 de garantia na corretora para ela te dar uma margem para você operar, você aprende a ler gráficos, você faz day trade de alguns formatos. O formato que eu usava era leitura gráfica, né? Que existe um estudo que fala que você consegue desvendar o futuro do mercado lendo as negociações ali, né? O gráfico. Então você compra ali e tem esse lucro diário. Então vendem que isso é muito fácil. Só que, cara, não é tão fácil, principalmente por causa do emocional. Porque você entra ali, você entra numa operação, de repente a operação começa a dar prejuízo, aí você fica com raiva, aí você quer recuperar, e daí você perde mais, você fica com mais raiva. Cara, eu já escutei muita história no mercado de day trade, de pessoa que inclusive já tirou a vida por causa de perder muito dinheiro, ficou viciado. Cara, dá para falar que é até como um mercado de aposta, entendeu? Como um cassino. Que você tá ali, você fica viciado, aquela adrenalina, você quer fazer cada vez mais, você perde, você quer recuperar, ou às vezes quando você ganha, você quer ganhar mais, e daí acaba perdendo, entendeu? Então, mas eu acho que o que fez esse mercado crescer muito são as promessas de lucro rápido. E eu quero pegar carona nisso que você está falando para abordar 2 tópicos aqui, cara. O primeiro deles é os coaches enganadores das redes sociais que trabalham na área de investimento, que eu sei que tem, porque na minha área de marketing e comunicação tem bastante. E depois eu quero falar também sobre as empresas de investimento que as pessoas colocam dinheiro, que a gente sabe que até aqui em Guarapuava isso aconteceu, as pessoas colocarem dinheiro e de repente o dono daquela empresa, a empresa acaba e some com o dinheiro. Mas voltando para o tópico 1, cara.
Como que você enxerga hoje a internet? Eu conheço você, um amigo meu de longa data, hoje está fazendo um trabalho sério na internet. Já vamos chegar ali no teu trabalho para você explicar como que funciona. E eu sei que você faz um trabalho sério, mas como que você vê a internet como uma arena, uma plataforma nessa questão de enganação? Cara, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, pessoas querendo lucrar com o teu dinheiro, com o teu suor, tem bastante. Então, assim, eu acho que você tem que achar uma maneira de filtrar o que você está vendo, né? Tentar descobrir se o que aquela pessoa está falando... você tem que confiar desconfiando, né, cara? Você não pode confiar 100% no que você vê na internet, em pessoas que você vê na internet. Até, né, nesses próprios... Esses vídeos de divulgação, por exemplo, de quem vende curso de... Não só... a gente está falando de day trade, mas não é só de day trade, tem outros. Que o cara tira... aqui, ó, tô ganhando dinheiro aqui dirigindo meu Porsche. Cara, você vai ali, aluga um Porsche né? Hoje em dia, isso é fácil. Você pode ir numa loja ali, fingir que você vai comprar, faz uma foto ali sem ninguém ver. Então, cara, eu acho que você tem que tentar filtrar. E você tem que saber uma coisa, cara. Tem um negócio que fala no mercado que não existe almoço grátis, cara. Viu? Se a esmola é demais, desconfie, cara, porque tem alguma coisa errada. Cara, e eu fico pasmo como as pessoas elas são emocionadas e iludidas, né? Com esse lance de estar num carrão, de estar num apartamento grande, de estar, sabe, num local luxuoso, vendendo uma ideia de que é fácil chegar ali ou que a pessoa chegou e no fim a gente sabe que essa pessoa quer vender o curso dela ou quer fazer a pessoa vender o curso dela. Quer dizer, existe ali por trás desse jogo de internet, que é um jogo de aparência, né? Toda uma manipulação e as pessoas infelizmente caem, né? Por isso que existe. Como que você é um cara que está hoje trabalhando seriamente nessa área, consegue lidar com essa questão de como que eu produzo o meu conteúdo? Será que eu preciso parecer também um cara de sucesso? Eu tenho que mostrar um pouco de ostentação para acreditarem em mim? Como que você anda Cara, eu não gosto dessa área de ostentação, tanto que meus vídeos são bem tranquilos, né? Nunca faço foto com nada fora da minha realidade. Acaba sendo um caminho até um pouco mais longo, porque eu não faço aquela promessa, não, viu, se você investir 10 mil hoje, você vai ter tanto, você vai conseguir uma rentabilidade. Pô, teve uma parte da minha carteira investida num período recente aí que teve uma rentabilidade boa, cara. Eu, graças a Deus, consegui comprar... não só graças a Deus, né, mas no momento de mercado, eu comprei Bitcoin em momento bom e tal. Mas quando a pessoa vem até mim, será que a gente consegue? Eu falo, cara, não sei, a gente não conhece o futuro. Então, a minha proposta para os clientes sempre é essa, é aquela que eu falei ali. A gente leva por base a taxa Selic. A gente vai levar por base, vamos fazer uma simulação de qual que é a expectativa de valor que eu vou acumular fazendo as aplicações aqui. Então, a gente vai levar a taxa Selic como expectativa. Vai investir, se o perfil do cliente permitir, em outros ativos que têm uma expectativa maior de rentabilidade. Só que, cara, a gente não conhece. E eu sempre tento ser bem transparente com isso. A gente não conhece a rentabilidade futura, nem da taxa Selic, que é um título de renda fixa. Quem dirá de títulos de renda variável? Mesmo falando do mercado americano. O mercado americano acho que é o mercado mais sólido. Acho não, né? É o mercado de ações mais sólido do mundo. As maiores empresas do mundo estão lá. E, cara, o mercado americano dos anos 2000 até 2010, cara, ele não entregou praticamente rentabilidade nenhuma. Então, são 10 anos. Praticamente, quem investiu lá em 2000 e precisou sacar o dinheiro em 2010, não teve praticamente rentabilidade nenhuma, cara. Uhum. Então, a expectativa de rentabilidade do mercado é outra. Mas há períodos em que o mercado não entrega. O mercado americano passou pela sua maior crise em 1929. Onde a bolsa, se eu não me engano, de 29 a 32 caiu em 3 anos, né? Caiu 89%. Então você pensa, como é que você promete uma rentabilidade para alguém? Se um mercado daquele tamanho, que tem uma segurança jurídica muito mais forte, muito mais estabilidade, uma moeda melhor, teve um prejuízo desse, né? Uma queda dessa de 89%. Então eu sempre gosto de deixar claro para o cliente isso. Esse ativo aqui é legal, é tal... Eu explico como que funciona, o que tem dentro, né, quais são as ações, se for esse caso e tal, mas eu sempre deixo claro que a expectativa de rentabilidade é maior do que da renda fixa, mas pode não ser a realidade. Cara, eu tenho um posicionamento muito parecido com a minha empresa de marketing e comunicação. Que veja só, as pessoas estão expostas na internet
Há várias pessoas que estão falando, não, se você saber usar direito o Instagram, se você fizer o tráfego pago, se você fizer assim, assim, assado, você vai dobrar as vendas da tua loja, você vai crescer, sabe? E durante um tempo, as pessoas até acreditavam mais nisso. Eu acho que agora as pessoas já estão um pouco mais ligadas, né? E aquilo foi me incomodando, porque eu que trabalho, eu que faço conteúdo para a internet, eu que faço postagem, eu que faço o tráfego pago, eu sei que as coisas não são bem assim, não é mágica. Eu imagino que investimento é a mesma coisa. Então eu, quando estou num fechamento de um cliente novo, eu sempre falo, o meu valor na empresa é oferecer um marketing pé no chão, né? É um marketing dentro da realidade. O meu trabalho vai fazer você aparecer? Com certeza. Vai te dar um resultado? Vai. Agora, qual o resultado? A gente não tem certeza, eu não posso prometer, né? Então, eu acho que sinceridade é acima de tudo. E imagino que o teu trabalho é muito parecido, né? É sempre o que eu tento transparecer, cara. Eu sempre tento ser o mais sincero possível. Às vezes até as pessoas falam brincando, pô, se eu investir 5 mil, eu fico rico e não sei o quê. Cara, não. Para mim, investimentos é um negócio sério e um negócio de longo prazo. Você investir 5 mil hoje não vai mudar a tua rentabilidade, não vai mudar em nada a tua vida. Agora, talvez investir R$500 todo mês a partir de hoje, daqui a 20 anos talvez mude. Cara, isso vem ao encontro de um tópico aqui, né? A importância do pensamento a longo prazo. É isso aí. Né? Por que as pessoas têm essa dificuldade, cara, de entender que precisam poupar? Cara, eu acho que não é poupável, infelizmente, né? Porque você pensa, puta, mas daqui a 20 anos, e daí eu acho que não conseguem visualizar isso, entendeu? E daí, às vezes acontece assim, a pessoa começa a poupar e deixa ali na poupança ou deixa na conta corrente e não vê esse dinheiro crescendo, né? Às vezes a poupança mensal da pessoa é pequena, então ela não vê isso crescendo e ela não sabe meios de colocar isso no calculador e ver qual que é o potencial desse dinheiro daqui a um grande tempo, né? Tipo 10, 15, 20 anos, né? Então eu acredito mesmo que investimentos para longo prazo, cara, podem mudar a vida. Inclusive, esse caso que eu acabei de falar, se você pegar R$500 por mês, rendendo 1% ao mês, que é mais ou menos a rentabilidade que a gente tem hoje com o Selic a 12,15, cara, daqui a 20 anos vão ser R$500 mil. Eu sei que aqui a gente não está descontando a inflação nem nada, né? É uma conta um pouco mais complexa que isso, mas acho que não cabe aqui. E, cara, R$500 mil a uma taxa de 1% ao mês, cara, é praticamente R$5 mil. Vamos fazer a conta diferente. R$500 mil a 10% ao ano dá 50 mil. Então, é quase R$5 mil por mês que você tem que ter rentabilidade nesse dinheiro. Então, pensa que daqui a 20 anos você pode ter a possibilidade de ter o teu trabalho ou o teu valor de aposentadoria e mais R$5 mil caindo na tua conta todo mês. Né? Então, você separa. É o período de acumulação, que é onde você acumulou primeiro o dinheiro, aí chegou lá na frente é o período do usufruto. Então, você pode usar parte desse dinheiro lá do futuro para ir pagando suas despesas todo mês. Cara, isso é muito interessante, né? E já que você está citando valores aí, cara, né? Então, assim, claro, você já me falou, se a pessoa quiser começar a desenvolver uma mentalidade de investidor com R$100, ela consegue, né? Mas assim, ó, vamos lá. Dentro de uma realidade, assim, que você acompanha, o que é interessante em termos de valor? Você já falou em R$500 aí, né? Qual que é o mínimo que a pessoa pode poupar por mês, durante qual período aí que a pessoa consegue ter um bom resultado, cara? Eu acho que a primeira coisa de tudo, ela tem que descobrir qual que é o objetivo do porquê que ela está poupando. Você está poupando, por exemplo, para fazer uma viagem daqui a 5 anos. Eu quero fazer uma viagem daqui a 5 anos e eu preciso de R$20 mil. Quanto que eu preciso poupar por mês para chegar nesses R$20 mil? Então, esse é um objetivo. Esse valor vai ser separado, vai ser focado nisso. Aí vamos dizer que a pessoa consiga investir mais do que isso. Não, mas eu também tenho o meu objetivo de longo prazo. Meu objetivo de longo prazo é ter mais tranquilidade no futuro mesmo. Eu acho melhorar que a gente está falando da aposentadoria mesmo. Né? Então, melhorar minha aposentadoria e tal. Então, cara, nesse perfil, eu acho que assim, você investir R$100 por mês, talvez não te cause uma mudança tão grande numa aposentadoria daqui a 20 anos. Vai te ajudar? Vai. Não vai te causar uma mudança tão grande na tua vida. Só que assim, você começar com R$100 hoje vai te trazendo a mentalidade, cara. Você começa hoje com 100.
Às vezes daqui 1, 2 anos você já consegue aumentar esse 100 para 200. Depende se 200 vira 400 e 400 vira 800. Então, assim, durante esse prazo você pode ir aumentando, cara. E o importante é eu começar, cara. Porque quando você começa, você vê que não é tão difícil quanto parece. E você começa a perceber esse dinheiro crescendo todo mês, cara. E isso eu acho que é a parte mais legal. Quando você começa a ver esse dinheiro dando frutos, entendeu? Você vê ali que você tem um dinheiro na conta, no outro mês já tem um pouquinho mais, e você colocou um pouco mais, você vê a curva de crescimento, ela é bem exponencial, né? Quer dizer, quanto mais a pessoa vai aumentando, mais vai tendo facilidade para que ele vai ganhando corpo, né? Claro. Não, eu acho isso super interessante, cara. E assim, como eu te falei já ali no início da nossa conversa, eu me preocupo muito com a minha aposentadoria, cara, né? Eu estou poupando, não pensando num projeto pessoal, uma viagem ou compra de algum bem material, né? Mas eu estou pensando lá na minha aposentadoria, né? Então, assim, cara, para te render R$5.000 por mês, então você tem que ter uns 500 mil em dinheiro de hoje. Cara, e a conta é um pouco mais complicada, porque vamos dizer assim, você tem 500 mil. Vamos dizer que ele te renda R$5.000 por mês. Só que a gente tem uma inflação de 0,5%. Então, você vai ter que descontar desse capital total esse 0,5% ao mês, né? Da inflação e reinvestir. Por quê? Porque senão esse 500 mil vai perdendo poder de compra. Então, qual que seria, ao meu ver, a forma correta? Você tem 500 mil. A expectativa de inflação desse ano é de 5%. Então, 500 mil menos 5% dá 50 mil, se eu não estou muito ruim de conta. Não, dá 25 mil. Dá 25 mil. Então, você reinveste esses 25 mil e retira a diferença. Essa diferença é a parte que você pode gastar. Então, é importante que você sempre corrija o teu capital principal da inflação. Porque senão, num longo prazo, esse 500 mil ele vai valer cada vez menos. Então, essa tua retirada mensal, às vezes, pode chegar num momento que não vai ser o suficiente para cobrir o que você propôs para ela, né? Tá, agora vamos lá. Vamos voltar e usar os R$500 mil aí como exemplo, né? Veja só, se o cara tem R$500 mil, ele vai colocar lá na poupança, ele vai ter um retorno módico, né? Digamos assim. Tá. O que você acha? Qual é a diferença em termos de rendimento que um cara que tem R$500 mil colocar só na poupança ou ele fazer todo esse trabalho de investimento? Qual é a diferença do montante que ele pode angariar ali num espaço de 1 ano, por exemplo? No espaço de 1 ano, cara. No espaço de 1 ano da poupança para a taxa Selic, né, que seria ali, não é tanto uma grande diferença. A poupança, se não me engano, vai render 0,5% ao mês, então vai ser um pouquinho mais de 6% ao ano. E a taxa Selic hoje está 12%, né? Mesmo sendo o dobro, é pouca diferença. Mas como eu falei, às vezes se você tem o perfil para adicionar um pouco de risco nessa conta, por exemplo... Isso, vamos pensar que o cara vai assumir todos os riscos. E o cara levou sorte naquele 1 ano, né? Então, ó, Vitão, na poupança ali, esse 500 mil virou 550. Agora, se o cara assumir todos os riscos, ele pode chegar a quanto? 600, 650? Cara, o Bitcoin dobrou de valor ano passado. Se a gente pegar aqui no Brasil, Bitcoin mais dólar dobraram de valor. Então, se o cara gastou R$500 mil em Bitcoin, ele tem 1 milhão. Ele tem 1 milhão. O mercado americano, ano passado, se a gente for pegar o mercado americano como um todo, ele teve uma valorização alta e ainda teve esse crescimento do dólar, né? Que saiu aqui de 5 e pouquinho passou da casa dos 6. Então, se você investiu aí no mercado americano no ano passado, cara, se eu não me engano, eu fiz essa simulação esses dias, ele entregou o ano passado 65% de rentabilidade. Então, 500 mil viraria um pouco mais de 750. Então, assim, só que é claro, não entrega isso todo ano, né? Sim. Não entrega isso todo ano. É o risco, como você falou, risco, né? Mas para você ter uma ideia, o mercado americano, eu li uma notícia esses dias, o mercado americano, ele tem o índice que acompanha, né, que é o índice de notícias do mercado americano, é o S&P 500, que é o principal índice do mercado lá da Bolsa de Nova York. Dentro dele estão as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Desde que esse índice foi criado, em 1926, até dezembro de 2023, ele entregou uma rentabilidade média de 9,9% ao ano, cara. Então, veja que são praticamente 100 anos de histórico, 9,9% ao ano em dólar. Aqui, a média de rentabilidade da nossa taxa livre de risco, né, que é a Selic, é em torno de 10%, 12% em reais, que tem uma inflação muito maior, desvaloriza muito mais que o dólar. E o mercado americano como um todo, claro, a gente vai ver ativos lá se despontando muito mais que isso, mas o mercado como um todo entregando uma rentabilidade de praticamente 10% ao ano em dólar, porque é uma rentabilidade
que já bem expressiva, né? Uhum. E vamos lá, então. Daí já falando do quão interessante é, né, você investir, eu queria que você explicasse um pouco como que é o teu trabalho, Jefferson. E provavelmente as pessoas que são teus clientes e que buscam a tua consultoria são pessoas que já têm um dinheiro guardado e querem entender como que fazem aquele dinheiro gerar mais valor. Então, como que funciona o teu trabalho? Cara, o primeiro passo é eu busco conhecer um pouco mais do cliente. Quanto que ele tem, qual que é a expectativa, quais os objetivos. Então, a minha reunião inicial é para ter uma ideia do que o cliente está procurando. O cliente está procurando lucros imediatos, ficar rico da noite para o dia e tal. Não é o perfil de cliente que eu procuro também. Então, assim, eu sempre faço uma reunião inicial, ver quanto que o cliente tem guardado, quanto que ele pretende investir todo mês, o que ele conhece, no que ele já investiu. Nunca saí da poupança. Então esse cliente ele vai ter um tipo, né, de atendimento e de carteira. Eu já investi em ações, eu já investi em fundos imobiliários, mas eu preciso de alguém que me ajude a simplificar o método. Eu não tenho tempo para ficar procurando os ativos e tal. Então, isso depende de cliente. Aí eu ajudo o cliente a ter uma ideia de como que ele vai conquistar os objetivos. Né? Por exemplo, ele chega para mim e vê, eu tenho 20 mil e eu vou investir 3 mil reais por mês. Então, aonde que eu vou chegar daqui a 10 anos? Quanto que eu vou ter daqui a 15 anos? Né? Pegando essa expectativa de rentabilidade. Visto isso, eu sento com ele e apresento opções de investimento. Né? Ele contratando... A primeira reunião é de alinhamento. Né? Ele contratando serviço, eu apresento opções de investimento. Falo, em renda fixa a gente tem isso. Eu ajudo ele a compreender o que é cada ativo, né? O que é um título de renda fixa pré-fixado, o que é um pós-fixado, o que é um título híbrido, por que dá preferência nos títulos híbridos, principalmente para o longo prazo. Eu explico para ele formas de facilitar investimentos em títulos de renda variável. Né? Eu falo muito de ETFs na internet. E ETFs é uma forma de investimento que ajuda muito você a simplificar a tua carteira, sabe? O que são os ETFs? Cara, o ETF, na tradução livre, do inglês é Exchange Traded Funds, que são fundos de investimentos que têm suas cotas negociadas em bolsa de valores. Então, ele é um fundo de investimento como qualquer outro fundo, né? Então, é uma associação de recursos onde um gestor aplica esse dinheiro e você é dono de uma cota, né? Ou mais cotas, né? O ETF é um fundo de investimento. A diferença é que ele tem as cotas deles negociadas em bolsa de valores. Então, o processo de compra e venda é muito mais fácil. Você não precisa pedir para a corretora comprar, demora ali para eles criarem essas cotas, demora para você resgatar esse dinheiro. Não. Você quer comprar, você entra na bolsa de valores, coloca o código do ativo e compra. Você quer vender, você entra na bolsa de valores, coloca o código do ativo e vende. E eles te dão acesso a carteiras mais amplas, sabe? Por exemplo, a gente tem ETFs. Os ETFs aqui no Brasil eles sempre replicam índices de mercado. Então, a gente tem vários índices. Aqui no Brasil, o que todo mundo já deve ter ouvido falar é o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Então, esse é um índice. A gente tem um ETF que replica o índice. Né? Então, um índice ele é composto por ativos. Né? No caso do Ibovespa, são em torno de 80 empresas, que são as 80 principais empresas, vamos dizer assim, da Bolsa Brasileira. O ETF do Ibovespa investe nessas 80 empresas. Entendi. Então, se você quer, por exemplo, estar exposto a essas 80 empresas, quer investir nessas 80 empresas, você compra a cota do ETF. Eu uso bastante, cara, ETFs na carteira, tanto na minha carteira como na carteira dos meus clientes. Mas deixa eu entender melhor aqui. O cliente, você vai fazer todo esse processo para ele? Digamos que o cliente vai dar uma carta branca para você fazer esse investimento, ou você vai dizer o que ele tem que fazer? Não, eu em si, né, nesse parte, né, não faço nada. Né? Eu vou dar o acompanhamento. Você vai instruir. Isso. É tudo feito pela conta do cliente, né? O cliente vai lá, se ele já tem a conta numa corretora e ele quer usar aquela corretora legal, se ele não tem, eu ajudo ele a escolher uma corretora, ele vai abrir uma conta no nome dele, né? E eu passo para ele, existem essas opções aqui, o que você me diz? Acho legal. Então eu ajudo ele, né? Sento com ele, mostro ali as opções que tem e ajudo ele a fazer essa compra. Mas quem faz efetivamente a compra dos ativos todo mês é o cliente.
Interessante, cara. E me conta aí alguma experiência de algum cliente teu aí que teve sucesso, que teve dificuldade. Como que tá essa caminhada aí de relação com os clientes? Cara, tá, graças a Deus, é bem tranquilo. Eu acho que por ser bem transparente com os clientes aqui, eu nunca tive nenhum problema. Tem um caso legal de um cliente que conseguiu atingir a casa eu comecei a atender ele esse ano passado, ele conseguiu atingir a casa dos 100 mil reais, que era um ponto que ele falou, quero chegar lá nesses 100 mil, que é o primeiro passo. Com quanto? Cara, ele começou com 48 mais aportes mensais, cara. Uhum. Então, é legal esse caso. E isso é legal, né? Que a gente vê que ele está gostando do acompanhamento. Inclusive, ele investiu em um ativo que eu indiquei ali, né? Uma parte pequena da carteira, esse ativo teve uma rentabilidade grande. Não, você está dizendo que é o seguinte, que ele tinha 48 mil reais para investir. E agora ele já chegou e ele tem atualmente 100 mil reais investidos. Isso, mas não foi tudo fruto dos investimentos. Ele aporta um valor expressivo claro, todo mês. Claro. Uhum. Então, ele começou com 48, falou que pretendia aportar todo mês 2, 3 mil reais e queria chegar a essa casa dos 100 mil. Né? E no final do ano, ali, em dezembro, ele conseguiu chegar. Tá, aí vou te provocar aí. Agora o cara tem 100 mil. Cara, que patamar ele tá? O que se esperar de uma pessoa que já tem 100 mil investido? Cara, bem de verdade, assim, quando a gente pensa no longo prazo, eu acho que assim, a gente tem que pensar, beleza, que pode até dar vontade, né, para o cliente ali de fazer coisas, mas você tem que pensar que você está só no teu processo de acumulação. Chegou nos 100 mil, continua os aportes. A próxima meta, vamos falar que nem a Dilma, chegou na meta, dobra a meta. Uhum. Então, chegou nos 100 mil, cara, continua os aportes, continua mantendo a tua política de investimentos, né? Então você definiu a tua árvore de alocação ali, né? Eu vou investir tanto em renda fixa, tanto em renda variável, renda fixa vou escolher esses ativos e tal. Cara, você simplesmente continua o trabalho. A vida do investidor, ela acaba sendo monótona, né? Porque ele não vai ficar acompanhando, fazendo aquilo ali toda hora. Não, ele vai chegar no começo do mês, ele vai receber o salário dele, ele vai entrar lá na corretora, vai fazer os investimentos dele e vai deixar o dinheiro lá. Assim, eu até te provoquei ali, mas, cara, 100 mil, que é um baita de um dinheiro, Porra. Mas não é ainda um dinheiro que te dá um rendimento para que você possa sobreviver dele, né, cara? Essa é a realidade. Essa é a realidade, cara. Hoje em dia, 100 mil é bastante dinheiro, para algumas pessoas é muito dinheiro, mas ao mesmo tempo é quase nada, né, cara? Porque hoje 100 mil você não compra... Hoje 100 mil você compra um carro zero e não é nem um carro de luxo. Infelizmente... isso é causa da inflação, né, cara? O Brasil é um país com um histórico de inflação elevado, né, cara? Então, cada vez o dinheiro vale menos. Então, há um tempo atrás era aquela casa, né? Chegar no milhão, eu paro de trabalhar. Cara, hoje em dia, chegar no milhão, você não consegue parar de trabalhar. Nem perto disso. Quanto que o cara tem que ter? Uns 5 milhões aí para ele parar de trabalhar? Cara... Eu acho que 5 milhões, se o cara conseguir ser tranquilo no custo de vida dele, é capaz que ele consiga. Eu acho que 5 milhões é capaz. 5 milhões vai render aí... Deixa eu fazer minhas contas aqui de cabeça. Não, mais ou menos, não precisa ser exato. 5 milhões vai render 500 mil no ano, mais ou menos. Se a gente for tirar imposto, tirar inflação... uns 5 milhões dá pro cara viver bem, sim. Nossa, dá um salário, dá pro cara gastar uns 30 pau por mês. Poxa, eu fiz as minhas primeiras contas erradas aqui. 30 pau 30 mil um salarião, 30 né? mil dá. Viu? Eu acho que assim, o cara tirar uns 10 mil, o cara já vive bem, né, meu? O cara vive bem. O cara tirar uns 10 mil aí, então nós estamos falando de, sei lá, uns 2 milhãozinhos aí, cara. Vamos fazer a conta aqui. Faz as contas aí, que essa é a minha meta. Né? Eu quero 10 mil por vez, senão já tá bom. Com 10 mil, para de trabalhar, viu, gente? Eu sou, viu? E normalmente o cara que chega nesse momento, ele já tem uma vida, né? Ele já tem a casa, ele já tem as coisas dele, então ele não vai ter muito custo. 2 milhões o cara vai conseguir tirar aí mais ou menos uns 10 mil por mês. Só que ele tem que ter a cabeça muito boa para não olhar para aqueles 2 milhões e falar, puta, mas se eu tirasse 100 para comprar um carro, para comprar uma moto, se eu gastasse 50 para fazer uma viagem, então essa é a parte, eu acho que mais complicada, né?
Cara, você vê muito todo fácil, né? esse montante de dinheiro na conta e fala, não, vou tirar só 10 aqui, vou gastar esses 10 e acabou. O cara tem que ser bem centrado para conseguir fazer isso. Cara, e é uma loucura mesmo, né, Jefferson? Porque, cara, já também falei isso aqui em podcast, né? Sabe que eu tenho formação em filosofia, né? E eu sempre lembro da máxima do Platão que falava que o ser humano é um ser desejante. Cara, e o nosso desejo, cara, a gente pode comprar. Quem tem dinheiro compra os desejos, né, cara? Você compra tudo com dinheiro. Claro, né, gente? Eu tô exagerando aqui porque também já falei sobre isso, né? Sobre a busca pela felicidade não passa só pela questão material. Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, as pessoas que têm uma condição material muito bem resolvida e têm muito mais dinheiro do que precisa, têm muita dificuldade em outras áreas da vida, por exemplo, relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos e tudo mais, né? Enfim, mas, cara, é complicado, né? A gente lidar com os desejos, tendo bastante dinheiro no banco, né? Com certeza. Tipo, acho que esse é o desafio de todos os teus clientes. Não, cheguei a 100 mil. O cara fica pensando, putz, mas tá lá aquela grana, né? Posso fazer aquela viagem que eu quero agora, né? O cara tem que estar bem focado no objetivo dele de longo prazo. Só que o que é legal, que ele vê esse dinheiro crescendo e ele conseguir visualizar onde que ele pode chegar no futuro, eu acho que isso faz ele se manter na linha, entendeu? Eu acho que o começo, até os primeiros 100 mil, é muito mais difícil. Porque, vamos dizer assim, você começa a aportar ali, quem consegue pequeno, né? R$1.000 por mês. R$1.000 por mês, no outro mês vai ser 2.000, daí com rendimento 2.000 e pouquinho, depois 3.000, né? Então, assim, esse começo parece que ele não está rendendo nada. Agora, você pega aí R$100.000, ele já está rendendo aí alguma coisa perto de R$1.000 por mês. Então, assim, se o aporte do cara é de R$2.000, 50% do aporte dele já é rendimento. Então, daqui uns dias, meses, na verdade, esse rendimento já vai ser maior que o aporte. Aí, então, ele vai ver essa curva de crescimento ser cada vez maior, né? Quer dizer, o dinheiro vai estar rendendo mais do que aquilo que ele está colocando todo mês ali, né? Não, super interessante, super interessante. E assim, ó, já para a gente entrar aqui, né, falando dessa questão de desejos e tudo mais, eu sei que tem bastante mitos, né, nessa parte do investimento e tudo mais. Não sei se enquadra exatamente nisso, né? Mas assim, o pessoal fala muito, né? Comprar carro, gastar dinheiro com carro, né? Tipo, é um passivo total ali, né? É um passivo total, cara. O que mais que as pessoas compram, assim, colocam dinheiro e além do carro, que realmente tá só comendo o dinheiro da pessoa? A própria briga aí dos imóveis. Imóveis é investimento? Com certeza. Mas será que o teu imóvel, por exemplo, de praia, que você não usa ele para alugar, usa só para teu uso, ele é um investimento? Não. Não, porque o custo que esse imóvel vai te dar provavelmente vai ser menor do que o quanto ele vai valorizar. Eu sei que tem casos diferentes, né? Por exemplo, de quem tinha casa lá em Balneário Camboriú, teve aquele estouro de valorização. Claro que tem exceções, mas assim, nem sempre é um investimento bom, né? O imóvel tende a se valorizar? Com certeza. Se ele estiver numa área, numa localização geográfica muito boa, ele vai se valorizar bem, tipo uma região que cresça de repente, vai estourar de valor. Mas pode acontecer de você comprar um imóvel num lugar que não se valorize tanto. E se você não tira uma renda dele todo mês, né? Claro que aqui a gente não está falando do imóvel de residência, né? Está falando de um segundo imóvel, né? Então talvez ele não seja um investimento tão bom, né? Até um próprio imóvel alugado para alguém que não te paga o aluguel, que estraga teu imóvel. Até quanto que isso foi um investimento, né, em si bom? Né? Você se incomodar com o inquilino, não receber o aluguel, depois ter que reformar o imóvel. Aí esse processo o inquilino vai conseguir receber esse aluguel. Então tem todas essas variáveis que muitas vezes as pessoas não põem na conta. Né? E carro nem se fala. Cara, carro nem se fala. Carro é totalmente luxo. Carro é totalmente luxo. Não é investimento. Né? É investimento para quem tem loja, para quem vive disso, né? De negociação. Cara, e o que mais, assim, sabe? Tipo, que as pessoas, assim, cometem erros, assim, ou até os mitos aí dos investimentos aí que você vê as pessoas cometendo muito erro. Cara, um dos mitos foi o que a gente acabou de quebrar praticamente, né? Que não consegue investir com pouco dinheiro. Cara, consegue. Tá cada vez mais acessível. Se você quer investir ações, tem ações hoje que você vê na bolsa aí que custa R$4, você consegue comprar uma ação. Hoje tem um ETF que ele te dá exposição ao mercado americano, que você compra aqui na Bolsa Brasileira. A cota dele custa em torno de R$400. Então, R$400 você consegue investir no mercado americano, cotação em dólar.
Então, assim, hoje pouco dinheiro não é desculpa. Claro, é desculpa se você, né, ganha ali um valor muito pequeno que não dá para você manter o teu mês. Mas você falar que não consegue investir, deixar o dinheiro, às vezes, né, parado numa conta corrente, numa poupança, ou até guardado em casa, que pode parecer estranho, mas tem gente que faz isso hoje em dia, por não ter acesso aos investimentos, hoje não é verdade, cara. Hoje, se você conseguir um pouco de conhecimento, você vê que é muito possível investir com pouco dinheiro. Outro mito que dá para a gente falar aqui é a parte de riscos, né? Às vezes a pessoa deixa o dinheiro numa conta corrente, numa poupança, porque tem medo de riscos. Cara, muitas vezes quando a gente está falando de um CDB com um rendimento um pouco melhor do que a poupança, de um mesmo banco com liquidez diária, cara, o risco é o mesmo. Às vezes a pessoa deixa o dinheiro em casa. Cara, até para quem deixa o dinheiro em casa tem risco. Tem o risco da inflação, tem o risco de roubo, né? Então, o risco ele é bem difícil de falar dele aqui no mercado, né? Porque para algumas pessoas é arriscado investir. Para algumas pessoas é arriscado ações. Para outras pessoas que investem em ações, que têm conhecimento do mercado, para um Warren Buffett da vida, para ele investir em ações não é arriscado. Ele sabe o que ele está fazendo, ele faz isso há acho que 70 anos, sei lá, 60, 70 anos. Então, isso depende muito do teu conhecimento, né? O risco nos investimentos depende do teu conhecimento no mercado. Bom, você me falou aqui, cara, que tem 40 anos. Com esta mentalidade que você tem agora aos 40 anos, se você tivesse 20 anos, o que você faria? Putz, cara, com certeza, cara. O principal dica, né, seria começar a investir mais cedo, cara. Olha aí, ó, nós temos a Kathleen aqui. Quantos anos, Kathleen? 22 cara, anos. Começar... Dá uma dica para a Kathleen aí. O tempo é o fator exponencial da fórmula dos juros compostos, né? Então, o tempo é o que faz o dinheiro se multiplicar cada vez mais. Se a gente olha uma curva numa tabela de juros, a gente vai ver que a curva, vou fazer mais ou menos para a câmera aqui, né? Ela começa baixinha assim, mas de repente ela começa a crescer e ela vai depois quase como uma linha reta para cima. Então, assim, quanto antes você começar, melhor, cara. Quanto antes você começar, melhor. Você ganha o hábito, esse dinheiro vai render e assim, ó, você pega... alguém que começou lá com 20 anos. Cara, chegou... Vamos voltar para o nosso exemplo de quinhentão, né? É o que a gente é o que está na cabeça. Vamos dizer assim, ela começou com R$500 por mês com 20 anos. Até os 40, ela tem 500. Então, vamos dizer que é o seguinte, eu vou fazer uma conta aqui, rapidinho. Vamos ver se dá tempo. Você guarda dinheiro, Kathleen? Guarda mesmo? Olha CHS. Só. PV. Temos uma milionária, uma 20. Olha aí que beleza. Uma futura milionária com 40 quiser. Anos. Ó, se a gente pegar esses mesmos que começou a poupar com 20 anos até os 40, conseguiu juntar 500 mil até os 40 anos. Se ela guardar 500 por mês. Mas vamos lá, desculpa eu já te atrapalhar, mas já atrapalhando. Talvez ela guarde 500 agora, mas com 30 talvez ela guarde 1.000, mais. Isso aí. Então, para ficar uma conta mais, né, fácil de fazer aqui na hora até, vamos falar dos R$500, ela chegou nos 40 anos com 500 mil. Se ela conseguir aumentar depois dos 30 para 1.000, pô, ela ia estar ali nos 700 já. Pô, já veja que é um grande atalho de alguém que está começando com 40. Aí agora vamos dizer que com 40 anos ela fala, não, agora eu vou parar de investir. Eu duvido que isso aconteça, porque já está ali, já está acostumada com isso. Se ela simplesmente pegar esses 500 e deixar por mais 20 anos, 60 anos é uma idade boa para se aposentar, né? Esses 500 mil vão virar quase 5 milhões em 20 anos. Então vejam, vai multiplicar por quase 10 vezes esse valor. Então, dinheiro faz dinheiro. Cara, dinheiro faz dinheiro. Claro que nessas contas, tanto nos dos 500 mil, a gente não está considerando inflação, está considerando uma taxa de juros de mais ou menos 12% ao ano, e a gente sabe que nem sempre é esse cenário. Mas é claro, se você tem alguns ativos de um pouco mais risco, esses ativos podem entregar uma rentabilidade, às vezes você pode ter uma rentabilidade melhor que essa na carteira, né? Mas mesmo assim, a conta final não está considerando a inflação, né? Se a gente considerar a inflação, vocês até tomariam um susto aí, porque a inflação ela come bastante dinheiro no longo prazo. Mas assim, o montante final seria esse, né? Então, é um valor bem expressivo, indiferente da inflação, né?
Cara, mas o difícil e acho que nós se conhecemos quando nós, sei lá, nós éramos mais jovens do que 20 anos jovens, ainda, né? Eu acho que sim, viu? cara. Eu acho que, Jefferson, nós deixamos nossos quinhentão por mês em cerveja, viu, cara? Infelizmente, cara, Cerveja ficou e tudo festa, no bar. né? Ficou tudo no bar. Espero que a Kathleen, que é uma geração diferente, ela tenha um entendimento mais maduro que o nosso, Pois né? tomara, com cara, tomara. 20 e poucos, realmente, se não tá pensando, cara. Infelizmente. Eu falo para todas as pessoas mais jovens, né, do ciclo de relacionamento ali, né, tipo sobrinhos e tal. Cara, eu sempre falo disso, mas não adianta. A gente só vê quando a gente chega nessa... a pessoa só vê isso quando ela tem ela chega nessa maturidade ou ela chega nesse... ela consegue vislumbrar esse objetivo, entendeu? Não adianta você falar antes. É que nem a gente. Provavelmente alguém falou pra gente que tinha que investir, que tinha que guardar dinheiro. Alguém falou. Mas a gente não fazia, né, cara? Não dava bola. Achava que não valia a pena. Mas a boa Mas notícia... a gente ainda tá começando cedo. Isso que eu vou falar. A boa notícia, cara, é que nem tudo está perdido, né? Então, assim, se você tem 35, 40... Ó, eu comecei a juntar dinheiro mesmo com 40, cara, sabe? Eu realmente entendi. Assim, parece que caiu a ficha. Falou assim, pô, Vitão, se você não guardar dinheiro, você vai chegar lá no 60 e você vai... Cara, você vai estar aí na labuta, tendo que trabalhar. E não que eu queira parar de trabalhar. Muito pelo contrário. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida se eu tiver... esse privilégio de estar forte, poder trabalhar até os 90 anos, tomara que eu chegue até essa idade, né? Mas, cara, o entendimento de saber, preciso ter uma reserva para me dar o rendimento. Eu não sei o que eu vou fazer, eu estou agora juntando, até inclusive dá para a gente bater um papo depois aqui, né? Olha aí, com certeza. Né? Para ver quais são os caminhos interessantes. Eu estou no começo, claro, né? Mas a minha meta é aos 55, 60 anos. A minha meta é 15, 20 anos. Né? E é um prazo bom no investimentos, cara. 15, 20 anos. Se a gente pôr numa calculadora a diferença de você investir por 10 anos, 15, 20 anos, você vai ver que o valor muda bastante. O dinheiro, ele dobra de valor, e falando nominalmente, né, ele dobra de valor com uma taxa de juros aí de 12% ao ano, mais ou menos a cada 6 anos. Então, assim, eu quero investir por 15 anos. Só que, puta, se eu aguentar mais 5, o que eu tenho aqui em 15 anos vai praticamente dobrar de valor. Será que eu não aguento um pouco mais? E assim, que nem a gente falou, que nem você falou, a ideia não é parar de trabalhar. A ideia é você poder tirar o pé, você trabalhar porque você gosta, né? Não ter que estar ali todo dia, das 8 da manhã às 8 da noite. Às vezes você com 60 anos querendo aproveitar um pouco a vida, você tem que estar ali, ó, ralandão. Né? E a gente vê isso com muitas pessoas, né, cara? Cara, o meu sonho, eu vou te falar, o meu sonho dos 60 anos é eu ter um rendimento o bastante para eu ter uma vida no padrão que eu tenho agora. Eu não tenho, Jefferson, de verdade mesmo. Eu não almejo ser rico, milionário. Eu sei que tem muita gente nessa corrida que quer. Sei que deve ser bom ser rico, viu? Mas se eu puder, com 60 anos, ter um padrão de vida que eu tenho hoje, mas poder estar mais tranquilo. Eu tenho um sonho de fazer viagens, só que as viagens que eu quero fazer são viagens mais longas. Eu, por exemplo, quero ir para um país que eu tenho curiosidade e quero ficar 3 meses, 4 meses ali. E eu não quero estar tão preocupado em ter a minha agenda de trabalho, sabe? Então, eu acho que eu tenho uma meta atingível, cara. E outra, vamos lá, né? Você com 60 anos, você pode estar esbanjando saúde. Claro que se você se cuidar, né? Claro que se você ter uma consciência também, assim como você ter uma consciência, né, financeira, você ter uma consciência de saúde. Eu falei também já aqui no podcast que eu faço 2 poupanças, a poupança financeira e a poupança de músculo. Isso aí. Encontro o Jefferson também na academia. Quase todo dia. Quase todo dia a gente tá lá na academia. Porque, cara, eu quero chegar com 60 anos com saúde de sobra para poder aproveitar o que eu poupei, e dinheiro no bolso, né, cara? Dinheiro para te promover isso que você falou, né? De poder viajar por 1, 2, 3 meses, né? Dar uma pausa ali no negócio, volta. Você gosta do teu trabalho, você continua trabalhando e tal. Sim. Então, essa é o grande benefício de você investir pensando no longo prazo, né? Cara. E enfim, e outra coisa também que eu percebo, né? Olha só, a maturidade também, a gente estava discutindo aqui a questão de idade, e você ter uma expectativa de que o jovem de 20 anos comece a poupar. Sei que tem muitos que poupam, né? Mas a grande maioria não faz isso. E a gente também, com maturidade, vai ficando menos refém desse envolvimento que o mercado faz com a gente, né? Tem que trocar de carro, tem que ter uma casa maior, tem que ter aquela roupa, tem que fazer isso aí. Quer dizer, são coisas que
vão drenar o teu dinheiro, que é aquele dinheiro que você precisa nesse momento é fazer um investimento, né, Sim. cara? Tem todos os perfis, né, cara? Tem pessoas que não ligam para carro, para moto, para casão, para roupa de marca. Né, a gente tem no exemplo aqui no Brasil do Luiz Barsi, né, que é o maior investidor da pessoa física da Bolsa Brasileira. E ele vende um estilo de vida totalmente simples. E, cara, tem gente que critica, viu? É o estilo de vida do cara. Ele tem um carro super simples, não é esse ele cara tem um aí? carro super simples. É o cara que ganha, acho que mais de 1 milhão de dividendos por dia das empresas que ele tem investido. Mano. Se eu não me engano, é isso, cara. 1 milhão por dia. É muita grana. E, cara, o estilo de vida do cara é totalmente simples. A filha dele, que é um pouco mais conhecida também na internet, ela conta que ela ia para a faculdade, se eu não me engano, de metrô. Então, assim, cada pessoa tem seu estilo. Só que, assim, você não pode também deixar esse teu estilo, não, o meu estilo é andar só com roupa de marca e tal, e eu vou gastar tudo minha grana. Claro que você pode, né? O dinheiro é teu, mas cara, até que ponto que isso vale a pena pensando nesse longo prazo, né, cara? Não é, às vezes, melhor tirar um pouco o freio e pensar um pouco lá? Tipo, eu acho que você tem que saber equilibrar isso numa balança, né? Eu acho que esse é o mais importante. Cara, deixa eu trazer um pouco essa reflexão para uma questão mais social, porque eu sei que não é exatamente esse o intuito do teu trabalho, mas, enfim, a gente está falando aqui de finanças e a gente mora no Brasil, a gente mora num país em que tem muita gente pobre ainda, muita gente que tem uma vida difícil, cara. E existe muita crítica de um lado aí da política com a questão do empreendedorismo, a questão dos profissionais querendo trabalhar por conta. Ao mesmo tempo, a gente vê que tem pessoas que prosperam, que vêm de baixo, cara, e que prosperam, né? E, cara, você já refletiu sobre isso, cara? Primeiro, os problemas que o Brasil tem e o que poderia ser uma solução para a questão econômica. E segundo, cara, por que tem algumas pessoas que realmente conseguem prosperar, independente de onde vieram? E tem algumas pessoas que herdam dinheiro e conseguem perder toda a herança dos pais. Cara, eu acho que a mentalidade tem muito peso nessa conta, cara. A mentalidade e a força de vontade. A gente vê, né, como você falou, muitas pessoas que prosperaram muito, né? Ainda mais hoje em dia com a internet, né? A gente vê muita pessoa que veio de baixo. Eu acho que o cara mais conhecido aí que se tornou bilionário é o Flávio Augusto, né, cara? Que saiu lá de baixo e hoje, né, chegou no status de bilionário, né? E a gente tem muito caso contrário, cara. Eu acho que o que manda muito nisso, claro que eu não estou falando aqui da pessoa que não tem condições, do cara que está ali, né? No Brasil, se eu não me engano, são 50 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, né? Não sei se o dado está correto, mas eu acho que é perto Também disso. não tenho certeza. Então a gente não está falando que dessa pessoa que tem que ter mentalidade. Não adianta ele ter mentalidade ali se ele está vivendo praticamente na miséria, né? Mas a gente está falando, tem muitas pessoas que têm uma condição um pouco melhor, mas a mentalidade não ajuda elas a ir para frente, né? Seja a mentalidade de trabalhar o mínimo, de fazer o mínimo, de não se especializar, de não estudar, de não querer algo melhor. E eu acho que tudo começa no você querer, né, cara? Você querer algo melhor, você querer conquistar alguma coisa, você querer lutar, às vezes, lutar pela tua família, né? Então, eu acho que tudo começa pela mentalidade. E engraçado, né? Porque tem gente que tem um bom salário, tem uma boa condição, ganha dinheiro suficiente para viver uma boa vida, mas vive endividado, gasta tudo que ganha, cara, que coisa engraçada, né? Eu trabalhei muito tempo em banco, né, instituição financeira, principalmente com financiamento de veículos. E, cara, a gente vê muita coisa, cara, muita coisa. Gente que ganha muito bem, que quer financiar, às vezes, um valor que nem é tão alto e não consegue aprovar, porque o cara já está endividado até o talo. E, assim, quando eu falo ganha muito bem, ganha 20 mil... esse exemplo aqui é uns 20 mil reais há 10 anos, há uns 13 anos atrás. Cara, é um salário muito bom falando no Brasil, cara. Falando para o Brasil, é um salário muito bom, viu? Cara, e a gente vê muito isso, cara, muito isso. As pessoas totalmente endividadas, as pessoas não fazem conta, sabe? As pessoas simplesmente, elas querem comprar uma coisa, elas vão lá, passou o cartão, eu vou comprar, depois eu me viro para pagar. E muitas vezes não é assim que você... né? Pelo menos não é assim que eu busco levar a minha vida. Eu sempre tento pensar em todas as possibilidades ali, né? Sabe? E chegando nessa, né, buscando esse tema aí, né? Como que você equilibra e como que você dá dica para as pessoas equilibrarem as finanças pessoais? O que ajuda as pessoas a se organizarem? Ó, vamos lá, eu de novo me colocando na fogueira. Cara, eu não sei quanto que eu estou gastando em alimentação,
Eu não mensuro os meus gastos, por exemplo. Eu não sei o quanto do meu dinheiro vai em alimentação, quanto do meu dinheiro vai em lazer, quanto do meu dinheiro vai em custo, empresa, custo... Cara, eu não sei. Eu sei que eu ganho um tanto, gasto uma parte e consigo guardar uma parte. Que prejuízos eu tenho de não mensurar isso? Cara, vou ser bem sincero aqui. Essa não é bem o meu forte também. Foi depois ali também dos 35, 36 anos que eu consegui começar a guardar dinheiro. Mas consegui tirar todo mês um pouco do salário, mas eu nunca fui muito organizado nessa questão de anotar tudo e tal. Cara, graças a Deus, a minha mulher, ela é muito boa nisso, então ela faz toda essa parte. Cara, você tem uma assistência aí. Cara, ela anota tudinho, cara. Então a gente sabe o que gasta com tudo. Então isso ajuda você a controlar as tuas finanças geral, né, cara? E a dica para quem quer começar, cara, não adianta querer inventar moda, cara. Viu? É pegar uma folha de caderno e anotar tudo que você gasta todo dia. Chega com as notinhas de cartão, chega em casa. Tá com preguiça de ligar o computador, abrir uma planilha. Cara, anota num caderno. Depois anota separado. Gastos fixos que são essenciais. Por exemplo, aluguel, luz, água. Gastos fixos que não são essenciais. Netflix, essas coisas. Separa esses dois. Separa gastos variáveis que são... Deve ter até tabela aí na internet. Claro que tem, né, com toda certeza. Com toda certeza. Então, separar teus gastos... Claro, separar teus gastos por classe. Essenciais, fixos, não essenciais, fixos, essenciais variáveis, que é exemplo mercado, combustível, essenciais não variáveis. Aí você colocando tudo isso na ponta do caderno, ali na ponta do lápis, você vai conseguir ver onde que teu dinheiro está indo. Se não está sobrando nada, talvez ali você consiga ver quanto que você tem que ganhar mais, talvez seja essa a solução e não você cortar, ou aonde que você pode cortar que não vai te prejudicar tanto e que você vai conseguir começar a fazer a tua poupança mensal. Cara, eu tive uma experiência na minha vida mensurando o meu gasto, que foi o período de 1 ano que eu morei em São Carlos, que eu fui fazer mestrado, e eu era bolsista CAPES. E eu ganhava de bolsa R$ 1.200, e, cara, o meu dinheiro ia. E daí eu falei, o que está acontecendo? Que, né, o dinheiro está indo assim tão fácil. E daí eu comecei fiz 1 mês só, e eu entendi que o meu dinheiro estava indo em comida, cara. Sabe? Eu estava comendo fora todas as refeições. Daí o que eu passei a fazer? Eu passei aí no RU da universidade, que você pagava, acho que na época, R$2 ou R$3 para fazer uma refeição. Aí, tinha o almoço e a janta. Cara, daí eu fui 1 mês inteiro lá comer o almoço e a janta por R$3. Cara, sobrou uma grana, velho. Então, mas é isso aí, cara, viu? Às vezes a pessoa, hoje em dia é tudo muito fácil, né? É muito fácil você pedir uma comida no iFood, só que daí você paga ali R$10 de frete, né? É muito fácil você pedir um Uber para ir em algum lugar. Só que, cara, o que às vezes a pessoa não vê é que no final do mês, às vezes a pessoa ganha R$2.000 por mês e gasta 500 em Uber. Cara, cada um leva a vida como quer, né? Mas eu lembro, na minha época de faculdade, quando eu estudava aqui no CDTEG, aqui em Guarapuava, cara, muitas vezes eu ia a pé, cara, do CDTEG lá pro centro. Na época, cara, era o que eu podia fazer. Claro. Eu ia a pé pro meu trabalho, cara, para não gastar nem com ônibus, que era muito barato. E, cara, eu acho que isso vai te ajudando a mensurar o quanto você gasta com cada coisa para você saber aonde que você pode economizar, né? Cara, e realmente é importante, né, cara, a gente visualizar. Talvez, né, como uma meta para esse ano aí, 2025, tá começando, né? Começar com o pé direito. Começar com o pé direito aí, tentando mensurar. Ou arrumar uma esposa igual você, né? Cara. Que é organizada, né? Ela... Aí já seria um adianto, ela né? É fera nessa parte. Mas, cara, é interessante. O quanto você ali mensurando, você consegue visualizar ali, né? Mas é engraçado também outra coisa, né, Jefferson? Assim, eu imagino que as pessoas que estão buscando o teu trabalho e tudo mais, a maioria é perfil 35 mais ali, 30 Isso. mais, né? Porque acho que é a idade que a pessoa atinge a maturidade, atinge a necessidade de poupar, né? E também tem condição de poupar, também né, tem condição. cara? Eu acho que é a época da vida que a pessoa já tem mais estabilidade no trabalho, né? Começa a ganhar um pouco mais e tal. Então ela consegue se organizar melhor, né? Para começar a poupar. Cara, e uma coisa que eu ia te perguntar, acabei não perguntando, mas eu queria que você comentasse um pouco aí também, cara, assim, sabe? Que é a questão das... Eu não sei se sou meio leigo, não sei dizer aonde que se enquadra essas empresas em que as pessoas colocam lá o dinheiro, sabe? E isso a gente viu acontecer no Brasil, a gente já viu acontecer aqui na nossa cidade. E, assim, por que, cara, que aparecem esse tipo de empresa e como que essas pessoas conseguem convencer as outras pessoas a colocarem o seu dinheiro lá
Cara, que loucura é isso, velho? Então, você comentou aquela hora e a gente acabou não, né, saindo desse já assunto. Foi puxamos bom pra que cá. você voltou. Cara, então, isso daí se chama esquema Ponzi. Isso, eu não sei se você já ouviu falar, mas isso existe há muito tempo, cara. O maior caso disso daí é acho que é Madoff, que é o cara lá dos Estados Unidos, que tem até um filme sobre ele. Cara, isso acontece no mundo inteiro, cara. E o pessoal sempre cai, cara. Sempre cai. Que o esquema é esse aí, é você fazer dinheiro cada vez entrar mais, e de conforme o pessoal vai pedindo para tirar, você vai devolvendo até o quanto você consegue devolver. A hora que chega num cara que pede um valor e você não consegue devolver, aí teu esquema cai. Mas assim, cara, primeiro, né, dicas para não cair nisso. Cara, desconfie. Confie desconfiando em tudo. Quanto que os caras prometem de... Cara, eu acho que é 15% ao mês. Cara, tem gente que isso, chega... cara. Tem gente que chega a prometer 15% ao mês, cara. Isso a gente está falando de 12% ao ano de rentabilidade. Para você ter uma ideia, o Warren Buffett, cara, esse eu vou até procurar o fato correto aqui, para eu não falar errado. Mas para você ter uma ideia, o Warren Buffett, a rentabilidade média de carteira dele, rentabilidade média. Bom que no Google dá para escrever errado que ele corrige. Vamos ver se vai aparecer. Aqui, ó, 20% ao ano. Cara, o maior investidor de todos os tempos, cara. Ele começou a investir com 12 anos de idade. Hoje ele tem 90. A rentabilidade média da carteira dele é 20% ao ano. Aí você acha que você vai conseguir 15% ao mês, cara. Cara, não vai conseguir. 5% ao mês, a partir de... Se te prometerem, a partir do que a taxa básica de juros está da economia, cara, já desconfie porque alguma coisa tem errado. E outra coisa, cara, se a pessoa pedir para você transferir o dinheiro para ela, cara, você não transfere. Se você quer investir... Hoje existe fundos de investimento, que foi o caso, né? Os ETFs são um tipo de fundo de investimento. Só que ele é um produto regulamentado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, ela acompanha de perto, vê se a empresa, né? Porque o fundo é uma empresa, está fazendo tudo correto. Cara, e tudo é feito pela tua conta na corretora. Cara, se qualquer pessoa olha para você e fala, viu, transfere um dinheiro para minha conta aqui que eu vou investir ele e eu vou te pagar uma rentabilidade de 5% ao mês. Cara, é mentira. Você não transfere dinheiro da tua conta para a conta de alguma pessoa para investir. Os investimentos são feitos na sua conta. Cara, é engraçado, né? Eu vi uma história aqui de Guarapuava, eu não vou citar nomes e nem lembro o nome da empresa e também nem vem ao caso porque eu sei que já caíram, né? Mas uma história, cara, que me deixou de coração partido, que o senhorzinho, ele juntou a vida inteira, ele tinha um montante de 80 mil reais, era um senhorzinho de 78, quase 80 anos, ele tinha aqueles 80 mil reais, foi o dinheiro que ele juntou a vida inteira. E a filha dele fez um aporte aí nessa empresa, colocou lá um valor, não sei quanto, e claro que entregaram para ela esse rendimento. E ela, poxa, achou aquilo lá, confiou, convenceu o pai, esse senhorzinho, a ir lá e colocar esses 80 mil reais. Cara, e os malandros, safados, conseguiram roubar esses 80 mil reais do senhorzinho, que era o dinheiro que deu um senhor que não tem mais como trabalhar, não tem mais como gerar renda, aquele é o dinheiro para ele pagar. É um absurdo, né? Sabe, cara? Então, umas coisas que a gente vê, mas por outro lado também, né, cara, a inocência. E olha só, não só gente simples. Eu conheci pessoas aqui em Guarapuava. Mas eu conheci bastante pessoas também, estudadas, pessoas inteligentes que colocaram dinheiro ali. Cara, infelizmente acaba brilhando demais os olhos, né? Para não falar outra coisa. O que acontece? Eles começam bem assim, cara. Eles falam, não, coloca 10 aqui, que no final do mês eu te devolvo 12. Aí no final do mês você olha lá teu extratinho, não sei como que eles mandam, se é por planilha ou é algum aplicativo, você olha lá, tem 12. Tem 12. Legal, vou pôr 20. E assim, você pede para sacar, quando é pouquinho assim, eles te devolvem. Até que eles ganham tua confiança, cara. A hora que eles ganham tua confiança, aí já era. Porque daí eles não te devolvem mais. Daí você entra pesado e eles não te devolvem mais, cara. Cara, e como o Brasil é a terra da impunidade, né, Isso cara? é o pior, cara. Isso é um absurdo, cara. É igual esses golpes que tem tanto golpe de Pix como golpe de boleto falso, cara. Eu trabalhava em financeira, como eu falei. Cara, tem muita gente que cai em boleto falso, cara. Muita gente, cara. E assim, o dinheiro entrou na conta de alguém, como que o governo não consegue ver quem que é e deixar essa pessoa presa, cara? Né? No caso desses, né, de pirâmides, né? Isso é um absurdo, cara. Eles conseguiram ver quem que era, conseguiram ver que sumiu o dinheiro, tem um monte de processo em cima, um monte de gente ficou no prejuízo e eles não conseguem trazer justiça, né, para essas pessoas. A justiça é muito morosa, né, cara? Então, enfim,
E também, cara, uma coisa que eu não entendo, assim, sabe? De verdade mesmo, eu não entendo porque essas pessoas aplicam esses golpes, essa ânsia de querer ostentar, de querer viver uma vida milionária, né? E fatalmente acabam caindo, né? E, cara, vale a pena? Cara, não sei, eu acho que é uma disfunção, né, cara? Eu acho que a pessoa querer viver a vida milionária, ela tá até dentro do direito dela, mas, né? Agora o problema de querer aplicar o golpe, né, cara? E de que nem você falou, né, cara? Pega. Todo mundo saiu ali, né, injustiçado, mas você pega um caso de um senhor desse de idade, com pouca grana, perder todo o dinheiro, cara. Cara, eu, se eu não me engano, quando aconteceu isso aqui, eu tava num restaurante e eu escutei alguém falando que tinha perdido uma casa. Imagina, cara. E às vezes tudo que a pessoa tinha era aquilo ali, né? Então é complicado. Isso tá, mas daí outra pergunta, cara. Veja só. As pessoas estão investindo ali. Então, estão colocando o seu dinheiro ali. E isso é público. Ninguém denuncia antes que estoure isso. Não existe um entendimento, não existe algum tipo de sabe, que possa se entender. Peraí, agora, pô, alguém montou uma empresa aí e tá... Eu acho que isso deveria ser fiscalizado pelos órgãos, né? Aqui no Brasil, quem fiscaliza valores imobiliários é a CVM. Só que eu acho que, infelizmente, acaba que não dá conta de fiscalizar tudo, né, cara? Isso aí é uma agiotagem? É um tipo de agiotagem? Não, ou a agiotagem cara, é diferente? Não, eu acho que assim, o que aconteceu aqui em Guarapuava, não tenho certeza, mas acredito que seja isso. Eles faziam um trade em criptomoeda, que é comprar e vender, né? Desculpa, ao invés de você investir para o longo prazo ali, para você, é como se fosse o day trade lá. Só que são operações um pouco mais longas. Talvez você até fosse day trade. Então você compra, espera valorizar e vende. Valorizou, você vende, porque você consegue entrar no mercado comprado e vendido. Então, se você acredita que o mercado vai subir, você compra aqui embaixo e vende lá em cima. Se você acredita que o mercado vai cair, você vende lá em cima e compra aqui embaixo. Então, acho que assim, muitas vezes essas empresas nascem do cara ali, ele aprende a investir, às vezes começa ali e começa a ganhar dinheiro. Aí ele vê, puta, mas meu dinheiro é pequeno, se eu conseguisse dinheiro de pessoas, e daí o que acontece? Ele vai falando para os outros, viu, pô, tô ganhando, sei lá, vamos seguir nessa conta, 5% ao mês aqui. Pô, não quer pegar um dinheiro meu? Então me dá aí. Eu acredito que muitos já comecem já pensando em pegar todo esse dinheiro e sumir. Mas a tese que eu acho que a promessa é essa, é que eles vão fazer negociações em ativos de alto risco e alta volatilidade, buscando uma rentabilidade muito acima do que o mercado oferece. Mas, cara, como a gente vê, toda hora tem empresa caindo, então a gente vê que não dá certo, né? Cara, que loucura, né? Que loucura. Bom, Jefferson, a gente já está meio se encaminhando aí para o final da nossa conversa. Legal. Mas assim, você, não sei se você é pai já. Não sou, cara. Não sou. Então, até queria fazer um exercício contigo, né? Como que você ensinaria um filho seu para que ele tivesse uma mentalidade de lidar bem com o dinheiro? Cara, eu acho que criança é uma esponja. Não adianta você querer ensinar. Ela vai ver o que você está fazendo. Então, acho que o primeiro passo é você ser aquilo que você quer que teu filho seja. Então, você começar a cuidar do teu dinheiro, você começar a ter responsabilidade com o dinheiro, o teu filho vai ver isso em você e provavelmente, futuramente, ele vai fazer igual. Né? Eu acho que o primeiro passo é esse, é você dar o exemplo. Tá, e daí para fechar, eu gostaria, tem o microfone aberto aí, que dica você dá, que orientação você dá para aquela pessoa que já entendeu que precisa buscar uma ajuda, um melhor entendimento para fazer um investimento? Que dica você dá para essa pessoa? Cara, a minha dica é não tente complicar. Comece investindo de uma maneira simples. Comece investindo em títulos do Tesouro Direto. Procure um CDB de banco. Outra dica, abra conta em corretoras. Corretoras, elas te dão mais opções de ativos, né? Do que um banco normal, né? Elas têm muito mais opções de ativos ali. Se você vai, por exemplo, num banco X ali investir, por exemplo, o banco vai oferecer ativos dele. Na corretora, não. Na corretora tem ativos de todos os bancos. Tem ativos dela e de outros também, né? Títulos de renda fixa, por exemplo. Conheça o que é, pelo menos, esse básico do mercado. O que é renda fixa, o que é renda variável. Entenda o que é uma ação. Porque uma ação não é só aquele código de negociação na bolsa. Não, tem uma empresa por trás. Entenda o que é isso. Fundo imobiliário, a mesma coisa. E procure formas de simplificar a sua decisão de investimento. Você não precisa ser um especialista para investir hoje.
Você consegue ter uma carteira que tem uma rentabilidade muito longa, muito boa no longo prazo, investindo de uma forma muito simples, cara. E algo que eu mais defendo é isso, que você não precisa complicar, você não precisa se tornar um especialista em análise de ações, especialista em análise de fundos imobiliários. Hoje em dia tem instrumentos que te permitem facilitar a tua decisão de investimento. Perfeito, Jefferson. E de qualquer forma, fica aí o @, do Jefferson, para quem quiser entrar em contato com ele. Com certeza. E tá procurando aí uma ajuda profissional aí, com certeza vai ser bem atendido. Com certeza. Né, um cara que eu confio, sei que está fazendo um trabalho sério. E você que está nos assistindo até agora, lembrando que se não assinou o nosso canal, você está em débito. Então, se inscreva, ative o sininho para ir acompanhando os nossos conteúdos aí 2025. Nós já começamos com o pé direito aí no canal Vitão e Companhia. Jefferson, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Obrigado mesmo, cara. Foi muito legal. Tava nervoso no começo, mas, nossa, fluiu muito bem aqui. Não, eu falei para você, cara. A gente começa a conversar, vai fluindo aí. Então, cara, fico muito satisfeito em poder receber aqui no meu podcast os meus amigos de infância, as pessoas que a gente conviveu, né, num período da vida aí. Cara. E a gente vendo as pessoas, Jefferson, parabéns, cara, evoluindo, se tornando profissional. Deus, porque naquela nossa época dos 20 e poucos aí, a gente tava no mundo, né, tava cara? No mundo. Daí, mas a gente vê que a gente vai buscando o nosso rumo, vai amadurecendo e hoje você é um profissional que está trabalhando aí na área financeira. Desejo boa sorte. Obrigado, cara. E é isso aí, meu povo. Até a próxima. Já voltamos com mais um episódio. Até mais.